O ministro do Meio Ambiente, deputado Ricardo Salles, denunciou um suposto esquema que envolve ONGs, funcionários públicos e acadêmicos. Salles depôs hoje na comissão que investiga as atividades das organizações não governamentais na Amazônia. Mas nós não temos que deixar que outros venham aqui ditar regra para nós, enquanto eles continuam sendo os principais culpados pelos problemas ambientais globais. Essa grande onda de pressão internacional sobre o Brasil, sobretudo nos 4 anos do Bolsonaro, que ousou enfrentar esse tipo de coisa, ousou colocar a conta sobre a mesa e falar: agora vocês vão pagar. Chega de lero-lero, chega de calote no Brasil, chega de calote nos países em desenvolvimento. Não quero mais saber o que vocês estão falando aí na Europa. Eu quero que vocês paguem o que vocês estão devendo. Só que através das ONGs, da academia e de uma série de meios de comunicação, como eu disse, alguns por desinformação, outros por má fé e outros por interesse econômico, porque estão ganhando dinheiro com isso, em vez de defender os interesses reais do Brasil e dos brasileiros, eles não fazem. Sem citar nomes, Salles disse que ONGs financiam jornalistas para participação em eventos no exterior. Entre 2019 e 2021, período em que Ricardo Salles chefiou a pasta do Meio Ambiente, o Instituto Clima e Sociedade foi uma das principais patrocinadoras de seminários fora do país, com a presença de jornalistas brasileiros. Silvio, a denúncia é grave, mas não chega a ser bem uma novidade, né? Não é uma novidade, mas é mais um depoimento lúcido nessa CPI das ONGs que funciona no Senado e que só nós, aqui na Revista Oeste, praticamente falamos da existência dessa comissão. Paula, esse depoimento do Ricardo Salles é importante, mas nós trouxemos, por exemplo, recentemente uma entrevista com a deputada federal Silvia Wayampi, que você também entrevistou para a nossa edição para assinantes. Como repito isso, só nós estamos mostrando essa comissão. Por quê? Porque não é do interesse do consórcio da velha mídia, não é do interesse dos acadêmicos, da academia, não é do interesse das ONGs. A primeira sessão dessa comissão, recentemente, mês de junho, eu acompanhei lá no Senado. Eu estava em Brasília naquela semana e fui acompanhar a primeira sessão. Naquela parte da comissão destinada aos jornalistas, destinada aos assessores de imprensa, dos senadores, do próprio legislativo, havia uma dezena de representantes e lobistas dessas ONGs internacionais. Assim como o Ricardo Salles não quis citar o nome, eu também não vou citar aqui os nomes que eu reparei naqueles crachás, mas estavam todos lá, e são nomes muito conhecidos. São ONGs internacionais que fazem lobby e que ganham dinheiro com isso. É evidente que ganham dinheiro com isso. Quantas ONGs existem na Amazônia? Até hoje ninguém sabe. O TCU não sabe, o IBGE não sabe quantas ONGs atuam lá. Basta você pegar esses voos naquela própria região amazônica, você repara que são estrangeiros, de lá para cá. Tem ONGs já, inclusive, denunciada, uma delas em Coari, um município do Amazonas, pelo próprio senador Plínio Valério, que é o grande responsável por essa comissão, tá? Ele fez um grande trabalho, ele lutou muitos anos para conseguir instalar essa comissão e formar uma maioria que não fosse governista, porque, do contrário, essa CPI seria blindada e não investigaria nada, como já aconteceu com uma outra CPI das ONGs lá atrás, no passado. Começou de um jeito e não deu em nada, em pizza, como eles dizem no nosso Congresso Nacional. Então, nessas regiões, em Coari, por exemplo, tem uma ONG que comprou, sabe Deus como conseguiu fazer isso, comprou 1/3 praticamente do município. E o que será que tem nesse solo? Então, nós vamos continuar acompanhando, porque isso só a Revista Oeste faz. Nós vamos continuar monitorando esse bom trabalho que está sendo feito no Senado por esses representantes, esses integrantes dessa CPI. Pois é, Fabi, essa CPI das ONGs aí no Senado era bastante aguardada já há muito tempo e agora a gente tem acompanhado aqui no programa Oeste Sem Filtro todos esses depoimentos e hoje, então, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, veio com essa denúncia aí, né, bastante grave desse suposto esquema envolvendo ONGs, funcionários públicos e também acadêmicos.
Embora não seja nenhuma novidade o que o Salles acabou denunciando, formalizando isso, mas serve, né, de instrumento, já que essa CPI está muito bem conduzida e será produzido um relatório, e espero que a polícia, quando chegar, a Polícia Federal, investigue. Inclusive, ia deixar até de sugestão um livro que acho que todo brasileiro deveria ler, que se chama Máfia Verde, do Geraldo Luiz Lino. Esse livro é de 2017 e ele já diz exatamente como que funcionam essas ONGs, ou a questão de ambientalismo, né, a serviço do governo, de outros governos, como isso é utilizado no Brasil e a importância. É uma obra muito legal de ser lida e que denuncia como a gente está naquele jornalismo que fala a verdade, fala fatos, mas a gente sempre corre o risco de levar um processo ou de tomar algo sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa. A gente sempre tem que fazer com que as pessoas que estejam do outro lado fiquem fortes e firmes, lendo esse tipo de conteúdo e tentando entender o Brasil de verdade. Mas, para quem mora, né, nesses lugares onde tem essas ONGs trabalhando, como as comunidades ribeirinhas e etc., né, pessoal do Pará, sabe o que a gente está dizendo. O Brasil e o brasileiro deixa de enriquecer em favorecimento dessas ONGs, que tem uma legislação muito nobre para elas, né? Pena que o trabalho não seja tão nobre assim.